Este é um canal que trata de economia e de política. É o canal Conhecimento Gera Valor. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de câmbio. Para falar do mercado de câmbio, nós vamos usar o exemplo do que ocorreu em 2024, em que houve uma enorme desvalorização do real. Também vamos falar sobre os debates que ocorreram através da imprensa e em sites e em canais do YouTube sobre uma suposta conspiração do mercado contra o governo, acelerando essa desvalorização, e, de outro lado, a suposta leniência do governo com o déficit público e que teria, por esta razão, acelerado a desvalorização. Espero que vocês gostem desse vídeo, que curtam o vídeo, sigam o canal. Obrigado. Antes de tudo, vamos entender o problema. Houve uma acentuada desvalorização do real, muito acima de outras moedas, que justifique toda, na minha opinião, histeria do mercado, que é o déficit público, o governo não tem controle. Olha, o fato é um fato. De fato, o real desvalorizou mais do que outras moedas. Eu fiz aqui uma seleção meio aleatória de moedas, e o real desvalorizou bastante comparado com moedas da própria América Latina, do Uruguai, da Colômbia, do Peru, do Chile. Desvalorizou menos que o peso argentino no ano, mas o peso argentino foi muito influenciado pelo início do governo Milei, que de fato acelerou a desvalorização com o objetivo de reduzir o ágio que existe no mercado negro, no chamado mercado blue da Argentina. E ele de fato conseguiu isso. Então, esse é um fato. Nós não podemos contestar que o real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo. E desvalorizou bastante comparado com outras moedas da América Latina. Quando a gente olha os dados de dezembro, chama a atenção que o real é a moeda que mais desvalorizou nessa amostra que eu fiz, e a segunda é o won da Coreia do Sul, país que passou por uma enorme conturbação política, né, com tentativa de golpe, impeachment do presidente e tudo mais, tá certo? Atrapalhou até o K-pop. Então é inegável que houve uma desvalorização acentuada do real, e a pergunta então não é saber, que nós vamos tentar examinar, não é saber se isto é porque houve uma contaminação das questões fiscais por a questão cambial, ou se haviam razões reais no mercado de câmbio para que este fenômeno tivesse acontecido. Antes da gente sair falando sobre a expectativa do mercado de um default na dívida pública, uma piora tão grande nas contas do governo que tenham provocado essa desvalorização, vamos olhar as contas, tá certo, do balanço de pagamentos e entender se de fato você consegue olhar pelas contas externas uma piora que justifique essa desvalorização. Bom, como vocês podem ver pelo gráfico do balanço de pagamentos, houve uma diminuição do saldo da balança comercial. Houve uma piora clara no balanço de pagamentos em 2024. Só por aí, acho que a gente consegue começar a limpar o terreno para examinar o que de fato aconteceu com o câmbio em 2024, para além da especulação. Claramente tem uma piora nas contas externas, né? Do lado do setor real da economia, do lado das transações, tanto de balança comercial quanto de balança de serviços.
Então não há dúvidas quanto a isso. Quando a gente olha para o lado das fontes de financiamento, também do lado das contas de financiamento do balanço de pagamentos, há uma piora. Tanto o investimento direto caiu um pouco, como o investimento em portfólio também caiu. Ainda não temos os dados de dezembro para a gente falar. Estamos falando com os dados até novembro. Mas existem, então, claramente uma piora também das fontes de financiamento. É uma piora que justifique toda essa desvalorização? Depende. Depende das expectativas dos agentes e depende do que está ocorrendo no exterior. Quando você olha as contas e pensa, a taxa de juros no Brasil é baixa ou é alta em relação ao investimento estrangeiro em portfólio? Não sei. Mas o investimento direto, que em tese, reflete menos os movimentos de curto prazo, ele caiu, não caiu tanto assim. Tá? Mas o que eu quero falar é que há uma piora das contas externas e disto não há o que se discutir. Então, para além da possível especulação com o câmbio, a gente tem que reconhecer que há uma piora. Portanto, boa parte desta desvalorização pode e deve ser explicada por essa piora nas contas externas. Em março de 2012, os economistas André Ventura e Márcio Garcia, da PUC-Rio, publicaram na Revista Brasileira de Economia um texto chamado Mercado à Vista e Mercado Futuro de Câmbio, o rabo que abana o cachorro. O título é sensacional. O que esses dois autores demonstraram? Que, ao contrário do que ocorre na maior parte dos mercados maduros, de mercados financeiros maduros, em que o mercado à vista de câmbio determina os preços no mercado futuro, no Brasil ocorria o contrário. O mercado futuro determina os preços do mercado à vista. Vamos repetir para deixar bem claro. A ordem de determinação na maior parte dos mercados maduros é do mercado à vista para o mercado futuro. No Brasil, a ordem de determinação é inversa. O mercado futuro determina os preços do mercado à vista de câmbio. Por que isto ocorre? Isto ocorre porque o mercado de câmbio no Brasil é extremamente regulado. E era ainda mais em 2012. Ou seja, há muito mais participantes do mercado futuro do que do mercado à vista. A maior parte dos agentes econômicos não pode ir num banco e comprar dólar à vista. Tem que fazer uma operação de câmbio registrada no Banco Central, tem que justificar e mostrar por que está fazendo essa operação. E enquanto que se consegue fazer, qualquer um, seja uma pessoa física, seja uma empresa, seja uma instituição financeira ainda mais, consegue realizar transações no mercado futuro sem qualquer justificativa, sem ter que fazer qualquer registro de câmbio no Banco Central. Daí é um mercado em que há muito mais participantes do que no mercado à vista de câmbio no Brasil. Por causa disso, eles demonstraram que é o preço praticado no mercado no mercado futuro que determina o preço no mercado à vista. E como é que eles fizeram isso? Eles acompanharam durante um período de tempo as transações, tanto no mercado futuro da antiga BMF, agora B3, quanto no mercado à vista, as operações registradas no mercado à vista. E verificaram que, quando ocorria uma mudança de preços no mercado futuro, no intervalo de 10 minutos havia uma mudança no mesmo sentido e com a mesma e próximo da mesma porcentagem no mercado à vista. E isto não ocorria
no sentido contrário. Então, transações do mercado, variações de preço no mercado à vista não influenciavam o mercado futuro, e sim o contrário. Para então demonstrar, e aí eles, por isso que eles chamam de que é o rabo que abana o cachorro, em que, enquanto que em outros países o cachorro, o mercado à vista, abana o rabo, no Brasil, o mercado futuro, o rabo abana o cachorro. A ideia é sensacional e o texto vale a pena. Vocês conseguem encontrar com facilidade na internet esse texto. Quem participa do mercado à vista de câmbio? Começando pelas instituições financeiras, corretoras de câmbio e bancos comerciais. Esses são os que dão liquidez ao mercado à vista de câmbio. Além deles, são muito importantes os exportadores, que trazem moedas, e os importadores, que adquirem mercadorias e serviços no exterior. Além deles, participam do mercado de câmbio, oferecendo moeda, investidores que trazem recursos e investidores que recompram dólares para repatriação de dividendos e juros das suas operações no mercado local. Porém, como a gente viu agora há pouco, apesar de grande, ele não é o determinante no preço. E não importa, veja bem, talvez alguém vai dizer, mas o mercado à vista de câmbio é mais importante em termos de volume, tem mais liquidez hoje do que o mercado de futuro. Mas não é essa a questão. O que importa aqui é quem determina o preço. E quem determina o preço, pelo menos considerando o artigo do Márcio Garcia, é o mercado futuro. Quem participa do mercado futuro? Em primeiro lugar, aqueles que buscam proteção para o seu patrimônio contra uma súbita desvalorização ou uma valorização. Por exemplo, um importador ou um devedor, uma empresa que deve em dólares. Tanto um quanto o outro temem que haja uma desvalorização do real. Se houver uma abrupta desvalorização do real, a dívida fica mais cara ou a importação que ele vai fazer também vai ficar mais cara em moeda nacional. De outro lado, um exportador, por exemplo, ele teme que haja valorização do real. Uma valorização do real, ou seja, o real comprar menos, um dólar comprar menos reais, vai diminuir a receita dele em reais. Então, o que eles fazem? Eles vão no mercado futuro buscar proteção contra essa perda contra essa perda patrimonial provocada pela valorização ou desvalorização. Os outros participantes importantes desse mercado são os especuladores. Veja bem, especulação não é manipulação. Especulação é qualquer um que age, que toma decisões baseados numa expectativa e que tomam o risco, tá certo? Enquanto os hedgers estão querendo fugir do risco, estão querendo comprar uma garantia, tá certo? Estão querendo pagar um prêmio para ter a garantia contra a desvalorização ou a valorização, comprando ou vendendo moedas no mercado futuro. Os especuladores são aqueles que dão os preços, que ganham oferecendo esse hedge. Eles podem ganhar, podem perder, mas eles vão tomar o risco. Para tomar o risco, eles vão receber um prêmio. Tá? Então, os especuladores são aqueles que tomam o risco, e assim como uma seguradora toma o risco de você bater o carro, da sua casa ser roubada, eles recebem um prêmio para isso. Então, são os dois principais grupos de participantes: hedgers e especuladores. Há também um terceiro grupo de participantes que são chamados
arbitradores. São aqueles que fazem arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é a possibilidade de ganho por algum período bem curto de tempo, quando você opera em dois mercados simultaneamente, garantindo ganhos em algum deles a partir dos preços, da diferença de preços entre um e outro. Tá? Digamos que você um arbitrador em câmbio é alguém que consegue operar no mercado à vista e no mercado futuro, por exemplo, garantindo rapidamente um ganho. Né? Ele vende dólares no mercado à vista, recebe esses reais, aplica uma taxa de juros e compra dólares no mercado futuro. Se isto lhe oferecer um ganho, ele é um arbitrador. Mas esse tipo de coisa, a arbitragem é possível? É possível. Tá? Mas é para alguns participantes que têm acesso aos dois mercados e que conseguem, ou na verdade três mercados, mercado à vista, mercado de juros e mercado futuro, e que conseguem rapidamente obter esse ganho e travar esse ganho. Nem todo mundo consegue, é uma parcela muito pequena, tá? Mas eles existem e existem em vários mercados. Então o mercado de ações também tem isso. Sim, alguém pode comprar ações no Brasil, vender nos Estados Unidos, conseguir uma taxa de câmbio que lhe garanta um ganho nesses dois operando na diferença de preço desses mercados. É possível, tá? Mas eles não são tão relevantes. Para nós, o mais importante são os hedgers, que são aqueles que buscam proteção e pagam pela proteção, ou seja, fogem do risco cambial, e os especuladores, que recebem dos hedgers um prêmio para oferecer esta garantia para eles. Tá certo? Antes da gente terminar, antes da gente ir para a conclusão, eu quero tratar da diferença entre especulação e manipulação. Especulação é agir, como quase todos os agentes econômicos, levando em conta suas expectativas em relação a preços futuros. E isto acontece no mercado de ativos, como acontece no mercado de bens. Se você tem a expectativa de que vai haver um aumento no preço do carro, você tem dinheiro para comprar um carro, você vai adiantar a compra. Se você, ao contrário, acredita que os preços dos automóveis vão cair daqui a 2 meses, você segura o dinheiro e vai e espera para comprar o carro quando ele cair de preço. Isso tem alguma coisa de ilegal? Agir assim no mercado de câmbio tem algo de legal? Claro que não. É assim que agem os especuladores que a gente falou há pouco. Eles agem exatamente oferecendo contratos futuros, levando em conta a sua expectativa em relação ao preço futuro do dólar. Não tem nada de ilegal ou de imoral. Outra coisa completamente diferente é a manipulação. O que é a manipulação? É a utilização de mecanismos ilegais, como formação de cartéis ou disseminação de informações falsas, para obter ganhos no mercado. Isto é ilegal. Você não pode fazer isso. As informações que uma instituição financeira dissemina têm que ser aquelas que ela considera, por uma questão ética, a melhor informação possível naquele momento. Ela pode errar, claro que ela pode errar, mas ela não pode disseminar informações que ela sabe claramente que são falsas, só para ganhar alguma coisa no mercado. Então, desde já, houve manipulação? É possível, talvez provável que tenha ocorrido. Uma coisa para mim parece certa, que algumas instituições divulgaram aos seus clientes não informações falsas sobre a situação fiscal, mas informações que exageravam o tamanho
do problema fiscal. Ou os economistas dos bancos são muito ruins. Eu vou falar, vai ter um vídeo só sobre questão fiscal. Aliás, vai ter vários nesse canal. Mas eu quero deixar claro que, para mim, é bem provável que tenha havido manipulação. Ou seja, não no sentido de disseminação de informações claramente falsas, mas informações que exageravam o tamanho do problema fiscal. Com qual objetivo? Ter ganhos no mercado. Tá bom? Agora, eu não acredito mesmo, que ao contrário do que algumas pessoas, que eu até gosto, tá? Alguns analistas econômicos, alguns canais de internet de esquerda, que falaram que havia ou que estava havendo uma manipulação para obter ganhos políticos, ou para piorar a situação política do governo, ou para aumentar ou para piorar a popularidade do governo. Isto eu não acredito. Eu não acredito que nenhuma instituição colocasse em risco o seu patrimônio e o dos seus clientes para obter ganhos políticos. E não sou eu que digo isso, tá? Tinha um tal de Michael Kalecki, um economista polonês dos anos 30, que dizia: os capitalistas fazem muitas coisas como classe, mas eles não investem como classe. Então, eles não vão fazer investimentos, não vão colocar o seu dinheiro com objetivos políticos para piorar a situação de um governo com o qual eles não concordam. É possível, diria até bem provável, ou quase certo, que é claro que quando você dissemina uma informação que bate com as suas convicções políticas, por exemplo, a de que o governo Lula é um governo irresponsável em termos fiscais. É possível que porque eles batem com a sua convicção, por viés político, por viés de confirmação, que você acredite mais nessa notícia do que a de que a situação fiscal, mesmo que alguém mostre um monte de números, se eu tenho tido experiências pessoais assim, um monte de números dizendo: olha, não é o pior, a situação não é tão ruim assim, que você continue olhando e vendo então uma situação catastrófica. Apesar dos números, como eu vou mostrar em outros vídeos, não serem tão ruins quanto se costuma falar.